Você já se perguntou por que dói tanto deixar alguém que nunca te valorizou? Não é apenas uma história de amor não correspondido. É um espelho que te confronta com você mesmo, com suas feridas, com suas crenças mais ocultas. E se você acha que já superou, eu te convido a ficar. Porque o que você vai ouvir aqui não são frases prontas nem consolos vazios. É a verdade que talvez você nunca teve coragem de encarar. Aqui, cada palavra é um passo rumo à sua clareza. Inscreva-se agora se você está pronto para parar de fugir de si mesmo e começar a se compreender com brutal honestidade. E fique até o final do vídeo, porque no fim vou-te revelar uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Permita-me te dizer algo que nem sempre é fácil de ouvir. Quando você solta quem não te valoriza, você não está perdendo alguém, está se encontrando consigo mesmo. E esse encontro, embora doloroso, é o início do verdadeiro caminho rumo à individuação. Esse processo profundo em que a alma começa a se lembrar de quem é além dos reflexos quebrados que os outros projetam sobre nós. Porque buscamos validação daqueles que nos ignoram. Porque a sombra dentro de nós aprendeu a se identificar com a carência. Acreditamos que o amor deve ser conquistado, merecido, até mesmo implorado. Mas isso não é amor. Isso é uma ferida antiga buscando redenção no lugar errado. Quando você decide soltar alguém que não te enxerga, que não te escuta, que não celebra sua essência, você está iniciando um ato revolucionário da alma. Porque sua psique, que esteve atada a um vínculo assimétrico, começa a romper os nós invisíveis que aprendiam ao abandono. Talvez você não perceba de imediato. Talvez sinta uma tristeza infinita, um silêncio que pesa como mármore. Mas essa dor não é um castigo. É a placenta espiritual do seu renascimento. Algo dentro de você está morrendo, sim, mas apenas para dar lugar ao que sempre esteve esperando para crescer. E sabe o que acontece com sua alma nesse processo? Ela começa a recolher-se ao seu centro. Como o caracol que se esconde quando o mundo é hostil, sua alma se recolhe para curar-se. Mas nesse silêncio, você começa a ouvir coisas que antes eram inacessíveis. Começa a escutar sua intuição, seu verdadeiro desejo. E, sobretudo, sua voz. Aquela que havia sido sufocada sob a necessidade de agradar, de manter vínculos por medo do vazio. A alma nunca para de te falar, mas quando estamos presos em relações onde não somos vistos, sua voz vira um eco distante. Soltar não é um ato de frieza. É um ato de profundo amor por si mesmo. E esse amor, quando é verdadeiro, transforma-se em fogo alquímico. Transforma a dor em poder, o abandono em autonomia, a nostalgia em sabedoria. Porque tudo aquilo que você dá e não é recebido, retorna a você como um chamado para se dar aquilo que esperava do outro. E é aí que começa o milagre. Quando você para de mendigar migalhas de afeto, percebe que carrega um banquete dentro de si. Não é fácil. Não vou te dizer isso como uma frase feita. A alma sofre quando se separa daquilo que amou, mesmo que tenha sido maltratada. Há uma parte de nós que prefere a dor conhecida ao abismo do novo. Mas a alma cresce através do conflito. Através dessa tensão entre o que foi e o que está destinado a ser. E você está destinado a florescer. Mesmo que tenha vivido num deserto emocional, mesmo que suas raízes tenham sido negadas por aqueles que não souberam te amar. Sua alma não é frágil. É resiliente. E foi feita para expandir-se. Uma vez que você soltou, uma vez que o vínculo se rompe de verdade, não só nas palavras, mas nas profundezas do inconsciente, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a se enxergar. Começa a se perguntar quem você era antes de se curvar para caber. E o mais importante, quem você pode se tornar se permitir ser livre. Porque tudo o que você reprimiu para ser aceito pelo outro, agora clama por ser integrado. É aí que começa o verdadeiro trabalho interior, em recolher os pedaços da alma que você deixou espalhados em relações que não souberam de sustentar. A liberdade dói no começo porque fomos treinados para temê-la. Mas depois, ela se torna viciante. Porque começa a abrir portas que você achava que estavam trancadas. Começa a mostrar possibilidades que você nem sabia que existiam. Sua criatividade desperta. Seu corpo respira de outro jeito. Seu olhar muda. Porque a energia que antes era usada para sustentar o insustentável, agora flui para você. E com ela, vem a transformação. A verdadeira. Não aquela que finge estar bem, mas a que te enraiza no seu poder mais profundo, aquele que não depende do reconhecimento alheio. Às vezes, o abandono é uma bênção disfarçada. É o oráculo que te empurra a olhar para dentro. E quando você olha, quando não foge de si, quando se abraça mesmo no desamparo, é aí que a alma começa a brilhar. Não porque tudo fora esteja bem,
mas porque algo está sendo redimido por dentro. O amor que não te deram começa a germinar do seu núcleo. E nesse momento, você não precisa mais que o outro volte. Porque você já não é a mesma pessoa que um dia esperou. Você renasceu. Então não tenha medo de soltar quem não te valoriza. Faça isso com dor, se for preciso, com lágrimas até. Mas faça. Porque o que está em jogo não é aquela relação. É o seu destino. E a alma sabe disso. Sempre soube. Agora que você soltou, que teve a coragem de se libertar daquilo que oprimia sua alma, é possível que experimente uma estranha mistura de vazio e plenitude. Porque ao deixar para trás uma relação que te negava, você não deixa apenas uma pessoa, deixa também uma parte de si que vivia sob a ilusão do amor condicionado. E nesse limiar, onde já não estás no ontem, mas ainda não habitas o amanhã, revela-se a profundidade da tua solidão. Mas não temas essa solidão, pois ela não é inimiga. É uma mestra. A mais antiga, a mais sincera. A solidão te desnuda, te confronta e, finalmente, te purifica. É aqui que a alma começa a se integrar. Porque quando já não é mais possível buscar fora o que te falta, você se vê obrigado a olhar para dentro. E ao fazer isso, descobre que aquilo que sempre buscou nos olhos do outro era, na verdade, o reflexo da sua própria divindade não reconhecida. Você percebe que seu anseio não era ser amado, mas ser visto. Ser compreendido na sua totalidade. E ninguém pode te oferecer isso se você mesmo ainda não aprendeu a ver em si. Por isso a perda, longe de ser um castigo, é uma iniciação. Um rito de passagem para o verdadeiro encontro com sua essência. Agora você começa a distinguir entre amor real e dependência disfarçada. Começa a notar quantas vezes entregou sua alma por medo do abandono, como se calou para evitar conflitos, como se moldou às expectativas dos outros para não ficar só. E é nesse reconhecimento que nasce a sua liberdade. Porque você já não está mais disposto a pagar com sua identidade por migalhas de afeto. Você entendeu que a alma se retrai quando vive sob o jugo do medo e que só floresce quando é fiel a si mesma. Este é o momento mais delicado da jornada, quando você já não precisa de ninguém para ser quem é, mas também não fecha o coração. Não se trata de se endurecer, mas de refinar sua sensibilidade. De discernir sem julgar. De amar sem se perder. De caminhar com os outros sem deixar de caminhar consigo. Porque a alma não veio ao mundo para se dissolver em outro, mas para se encontrar no meio do encontro. E quando isso acontece, quando você não busca se completar através do outro, então o amor se torna uma dança, não uma prisão. As feridas que antes doíam agora se tornam portais. Porque você compreende que cada experiência, mesmo a mais amarga, tinha um propósito: te despertar. Fazer você lembrar do seu valor. O sofrimento não foi em vão se te levou à consciência. E você já não é o mesmo. Atravessou um limiar interno. Começou a viver a partir de um centro mais profundo. Esse centro não está no ego que exige, mas na alma que compreende. E a partir daí, você pode olhar para trás sem ódio, sem ressentimento. Pode até agradecer àqueles que não souberam te amar, porque ao não fazê-lo, te forçaram a se amar. Este é o segredo que poucos compreendem. A dor emocional, quando atravessada com consciência, se transforma em sabedoria. E a sabedoria é a linguagem da alma. Você já não vive a partir da carência, mas da verdade. E essa verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Porque quando você se torna sua própria morada, quando sua própria companhia já não é insuficiente, então você está pronto para amar de verdade. Sem necessidade, sem medo, sem máscara. Talvez ainda haja noites em que a nostalgia te abrace. Tudo bem. Não somos de pedra. Mas você já não confundirá essa melancolia com o desejo de voltar atrás. Vai recordá-la com ternura, como se recorda um velho mestre. Porque agora entende que soltar não foi o fim, mas o início de uma fidelidade maior, aquela que você deve a si mesmo. E nessa fidelidade está oculto o mistério da plenitude. Porque não há realização maior do que habitar-se por completo. A alma, quando se liberta de vínculos tóxicos, não se fragmenta, ela se fortalece. Não se amarga, se expande. E você, que atravessou esse limiar, é agora mais você do que nunca. Não pelo que possui nem pelo que os outros pensam de você, mas pela luz que descobriu dentro de si. Essa luz que ninguém mais pode te dar, porque sempre foi sua. E agora, enfim, você a reconhece. Talvez agora você sinta que começou a ver com um novo olhar, como se o véu de uma antiga ilusão tivesse caído e revelado algo essencial. Esse algo é a sua alma, que já não precisa gritar para ser ouvida,
porque finalmente você lhe deu o lugar que ela sempre mereceu. Você deixou de implorar àqueles que não sabiam sustentar a sua luz. E nesse ato silencioso, que aos olhos do mundo pode parecer insignificante, você realizou uma revolução interna. Escolheu a verdade em vez do conforto. E essa escolha, embora solitária, vai te libertar. Não é fácil sustentar essa liberdade, porque com ela vem uma nova responsabilidade, a de ser autêntico. Você já não pode mais viver na superfície, já não consegue fingir. Provou o sabor do que é real, e isso transforma a sua maneira de estar no mundo. Você se torna mais seletivo, não por arrogância, mas por integridade. Não é que tenha-se fechado ao amor, é que você já não pode se entregar onde sua alma não pode florescer. Porque entendeu, na experiência viva, que estar sozinho não é o pior. O pior é estar com alguém que apaga o seu espírito. Você começou a perceber que o amor não se trata de preencher vazios, mas de compartilhar plenitudes. Que não se trata de possuir o outro, nem de esperar que ele te complete, mas de caminhar juntos a partir da autonomia. E se não há reciprocidade, se não há um olhar mútuo, se o laço dói mais do que nutre, então é hora de soltar. Não mais por raiva, não mais por medo, mas por maturidade. Porque a alma, quando cresce, deixa de pedir permissão para ser ela mesma. Ela se torna íntegra, firme, compassiva, mas não submissa. Nesse novo estado, você começa a reorganizar sua vida de dentro para fora. Seus valores mudam, suas prioridades se refinam. Já não te interessa impressionar, competir, convencer. Te interessa ser. Você valoriza mais a sua paz do que ter razão. Prefere o silêncio à necessidade de se explicar para quem não quer te compreender. E essa renúncia ao drama, à luta, à constante necessidade de validação, não é indiferença, é sabedoria. Você aprendeu que quem vê a sua essência não precisa de provas. E quem precisa de provas ainda não está pronto para te encontrar. A alma que soltou o outro para abraçar a si mesma desenvolve uma nova forma de amar. Um amor sem apego, sem angústia, sem manipulação. Um amor que não se entrega por necessidade, mas por abundância. Porque quando você já não precisa do outro para se sentir inteiro, pode amá-lo sem se perder. Pode desejar sua presença, mas não depender dela. E essa é a forma mais pura de amar, quando você não aprisiona nem se deixa aprisionar. Quando o vínculo é livre, mas profundo. Leve, mas sagrado. Muitos não compreenderão essa sua nova etapa. Alguns dirão que você mudou, outros que ficou frio. Mas não é frieza o que você expressa agora, é clareza. Já não há espaço para o superficial. Não porque você julga, mas porque simplesmente já não te satisfaz. Você experimentou a intimidade com a sua alma, e agora tudo que não ressoa nessa frequência te parece estranho. Você não consegue fingir, não consegue se distrair, não consegue mais mentir para si. E isso, ainda que doloroso às vezes, é uma bênção. Esse processo de transformação é contínuo. Não tem um final claro. A alma é um laboratório de evolução constante. Mas existem sinais. Momentos em que, ao olhar para trás, você reconhece o quanto cresceu, o quanto soltou, o quanto se lembrou de si. Porque viver com a alma desperta não é estar sempre em paz, é viver em coerência, mesmo no meio da tempestade. É saber quem você é, mesmo quando o mundo não te reconhece. É ouvir a sua voz, mesmo quando outros tentam silenciá-la. E, acima de tudo, é permanecer fiel a essa luz interior que você já não pode mais ignorar. Você aprendeu a caminhar sem muletas emocionais, a sustentar a própria tristeza sem fugir, a abraçar suas contradições sem se envergonhar. E nesse gesto humilde e honesto, você se tornou inteiro. Porque integridade não é nunca ter-se partido, é não mentir mais sobre as próprias rachaduras. A alma, quando é vista e aceita, se transforma num fogo sereno. Ela arde, sim, mas não destrói, ela ilumina. E esse fogo agora vive em você. Ele se sente nas suas palavras, nas suas escolhas, no seu olhar. Você já não precisa gritar para afirmar o seu valor. Sua presença já o transmite. Então, se algum dia duvidar, se alguma noite a velha dor bater à sua porta, lembre-se, soltar foi um ato de amor. Um ato radical, corajoso, necessário. Não por orgulho, mas por dignidade. Não para ferir, mas para curar. Você voltou para si. E esse retorno não tem preço.
Você escolheu o que há de mais sagrado, a sua alma. E quando alguém escolhe a própria alma, o universo inteiro se curva em reverência. Porque essa escolha é a semente de toda a verdadeira transformação. Quando a alma retorna ao seu centro, algo na existência cotidiana se transforma. Você já não vive esperando que o mundo te confirme, nem caminha com a ansiedade de agradar. Começa a habitar-se com tanta profundidade que cada gesto, cada silêncio, cada escolha, torna-se um ato de alinhamento com quem você realmente é. E isso, embora invisível aos olhos de muitos, é a maior conquista do espírito. Porque você não se libertou apenas de uma relação que te negava, mas também do padrão interno que te fazia acreditar que precisava ser negado para se sentir vivo. À medida que avança nessa nova etapa, revela-se uma aparente contradição. Quanto mais fiel a si mesmo você é, mais simples a vida se torna, embora também mais exigente. Simples, porque você já não precisa se justificar. Exigente, porque já não consegue aceitar o que antes tolerava. Sua alma tornou-se seletiva, não por julgamento, mas por sensibilidade. Quem já provou o silêncio pleno não consegue mais retornar ao ruído sem sentir-se dilacerado. Quem encontrou paz dentro de si não se resigna a uma vida de superficialidade, por mais confortável que pareça. Aos poucos, você também percebe que nem todos poderão acompanhá-lo neste novo estado. Alguns se afastam, não porque você os rejeite, mas porque a frequência que agora você encarna os confronta. Você se torna um espelho que já não reflete a antiga dança deles. E em vez de forçar pontes, você escolhe o respeito. Permite que partam os que não podem caminhar no seu ritmo e permanece aberto àqueles que se aproximam com autenticidade. A alma não busca multidões, ela busca ressonância. E quando você ressoa com outro a partir da verdade, o medo desaparece. Surge a comunhão. Tudo o que antes parecia indispensável começa a se dissolver. Você percebe que pode viver com menos, mas sentir mais. Ter menos coisas, mas mais presença. Menos certezas, mas mais confiança na sua bússola interna. Porque você deixou de viver em função do controle e passou a fluir com o mistério. E esse mistério não é inimigo, é guia. O inesperado torna-se mestre e a incerteza, um campo fértil onde a alma respira. Você já não corre, já não foge. Você observa, assimila e caminha. Você chegou a um ponto em que até a dor se torna parte da arte de viver. Não a procura, mas também não a evita. Você sabe que cada ferida traz uma mensagem e que a alma cresce não ao fugir do sofrimento, mas ao acolhê-lo com consciência. Torna-se mais humano, mais presente, mais capaz de sustentar tanto a alegria quanto a tristeza sem se perder em nenhuma delas. Aprendeu que sentir não é fraqueza, é profundidade. Que chorar não é cair, é regar raízes ocultas que aguardavam para florescer. A alma liberta também começa a perceber a beleza nos detalhes antes ignorados. A luz que entra pela janela. O som de uma palavra sincera. A pausa entre dois pensamentos. Porque você já não precisa de grandes eventos para se sentir vivo. Sua percepção se refinou. Você está mais aqui, mais agora. Deixou de viver na projeção constante do futuro ou na repetição do passado. E isso, que parece tão simples, é uma conquista espiritual. Você está, finalmente, presente na sua própria vida. A partir dessa nova consciência, o amor se transforma. Já não se trata de buscar alguém como salvação, mas como companhia de jornada. Você já não deseja que alguém preencha seu vazio, porque já não há vazio. Apenas espaço para compartilhar o que você é. A alma plena não ama por falta, ama por transbordamento. E esse amor não exige, não aprisiona. É um campo aberto, onde ambos podem crescer. Porque o verdadeiro amor não nasce do medo de estar só, mas da alegria de estar em comunhão com alguém que também escolheu sua verdade. Às vezes, você olhará para trás com ternura por quem você foi. Por aquela versão que amou de forma ingênua, que se perdeu para não perder o outro, que acreditou que o sacrifício era prova de amor. Não renegue essa parte de você. Honre a sua história, pois graças a ela você está onde está. A alma não julga o passado, ela o integra. E ao fazer isso, gera sabedoria. Não uma sabedoria fria ou distante, mas uma que pulsa, que vibra, que guia sem impor, que abraça sem condicionar. Este é o ponto em que a alma se torna guia, não serva. Já não busca líderes externos nem fórmulas mágicas. Ela escuta, sim, mas discerne. Aprende, mas não se subordina. Porque se lembrou da sua própria conexão com o sagrado. E isso,
além de qualquer ideologia ou crença, é o que realmente liberta. Saber que dentro de si há uma fonte, um fogo, uma voz. E que essa voz, quando você lhe dá espaço, sabe exatamente para onde te levar. Você voltou para casa. E esse retorno, silencioso, íntimo e irrepetível, é o verdadeiro sentido de toda a transformação. Sei que você está esperando que soltar alguém que não te valoriza traga um grande alívio, uma epifania luminosa, um despertar imediato da sua autoestima. Mas quero falar com clareza. Isso nem sempre acontece. Em muitos casos, deixar ir não alivia, dói. E dói profundamente, não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque está enfrentando uma perda real, significativa. Soltar alguém, mesmo alguém que não te valorizou, nem sempre é uma decisão libertadora, mas uma experiência confusa, ambígua, muitas vezes solitária. Porque, embora essa pessoa não soubesse te dar o que você esperava, ela representava algo na sua vida. Um símbolo, uma possibilidade, um ponto de ancoragem emocional. E quando ela vai embora, vai junto uma parte da sua estrutura interna. Não dá para substituí-la simplesmente com frases de amor próprio. A mente não funciona assim. Temos pensamentos automáticos, crenças profundamente enraizadas que não mudam com afirmações positivas ou gestos impulsivos. Não se trata apenas de soltar, trata-se de desmontar toda uma narrativa que você mesmo construiu em torno daquela relação. Por isso, quando você rompe o vínculo, é provável que a tristeza persista, que continue se perguntando se fez a coisa certa, que uma parte de você queira voltar. E não há nada de patológico nisso. Isso faz parte do processo. Porque a mente, especialmente uma mente acostumada ao vínculo, resiste à incerteza. Ela busca retornar ao que é familiar, mesmo que o familiar fosse uma fonte de sofrimento. Isso se chama dissonância cognitiva. Você sente uma tensão entre o que sabe racionalmente e o que emocionalmente ainda não consegue aceitar. Você não está quebrado por sentir apego. Não é fraco por continuar pensando naquela pessoa. O apego não é um erro, é uma função evolutiva. Nós nos vinculamos para sobreviver. Nosso cérebro foi feito para criar laços afetivos, mesmo com quem não é bom para nós. E romper esse laço, mesmo com todas as razões do mundo, é traumático para o sistema emocional. É como arrancar uma raiz de um solo ao qual ela já estava adaptada. Não espere que não doa. Vai doer. Mas o importante é não alimentar a fantasia de que a dor é sinal de fracasso. Ela é apenas parte do processo. Também não é verdade que depois de soltar tudo se torna claro. Na verdade, muitas vezes vem uma fase ainda mais confusa, o confronto com você mesmo. Você não tem mais a desculpa do outro. Já não pode atribuir a ele o seu mal-estar. Está só consigo. E isso, para muitos, não é libertador, é assustador. Porque emerge o vazio que aquela relação encobria. Um vazio que, se você não entender bem, pode voltar a ser preenchido por outro vínculo igualmente disfuncional. Por isso, não se trata apenas de soltar o outro. Trata-se de não repetir a mesma lógica relacional. E isso exige mais do que coragem. Exige trabalho terapêutico, introspeção e paciência. Às vezes, o que chamamos de soltar é uma defesa contra o medo de olhar para dentro. Nos convencemos de que nos afastar é evolução, quando na verdade pode ser uma forma de escapar do trabalho profundo. Não confunda a mudança de cenário com a mudança interior. Você pode mudar de relação 100 vezes e continuar enfrentando o mesmo vazio, se não compreender o que te leva a se vincular através do sacrifício, da necessidade ou da idealização. E também é importante dizer, nem todo mundo pode simplesmente escolher a si mesmo sem consequências. Vivemos em redes de dependência emocional, econômica, social. Às vezes, o que idealizamos como um ato de amor próprio é também uma renúncia dolorosa, uma fratura que deixa cicatrizes. Você não é obrigado a se sentir empoderado por ter soltado. Tudo bem se você se sente mais frágil, mais confuso, mais vulnerável. Tudo bem se você ainda não sabe como se reconstruir. Não existe uma maneira certa de curar. Por isso, te convido a falar contigo com honestidade. Não com frases prontas. Não com fórmulas externas. Pergunte-se, o que realmente estou perdendo ao soltar? O que essa pessoa representava para mim? Que parte de mim fica agora exposta? Talvez não te falte amor próprio, e sim compaixão. Talvez o que você precise não seja uma lição espiritual, mas um espaço seguro onde possa processar sua perda sem máscaras. Não há nada de iluminado em sofrer em silêncio. E tampouco há virtude em romantizar o desapego.
A mente humana não muda por iluminações espontâneas. Ela muda aos poucos, em ciclos, em recuos, em avanços sutis. Por isso, antes de se exigir estar bem, permita-se estar como está. Se dói, tudo bem. Se sente saudade, também. Se ainda tem perguntas sem resposta, isso faz parte do caminho. O verdadeiro trabalho não é soltar sem dor, mas aprender a olhar essa dor sem julgá-la. Compreender que o valor da sua alma não se mede por quão rápido você se recompõe, mas por quão profundamente é capaz de sustentar o seu processo sem se perder. Não se imponha curas apressadas. Não se compare com narrativas idealizadas. A alma não precisa de lições de força, precisa de espaços onde possa descansar, chorar e se compreender. E acima de tudo, lembre-se, deixar ir nem sempre te conecta com uma versão melhor de si mesmo. Às vezes, simplesmente te conecta contigo, sem enfeites, sem narrativas de grandeza. E esse encontro, embora cru, é autêntico. E a partir daí, passo a passo, você pode começar a construir algo novo. Não a partir da ilusão, mas da verdade. Não confunda progresso emocional com a ausência de conflito interno. Muitas vezes, aqueles que aparentemente conseguiram soltar com sucesso ainda carregam consigo a mesma narrativa de desvalorização, apenas disfarçada de independência. Dizem que não precisam de ninguém, quando na verdade estão reagindo à dor com evitação. A mente humana possui um mecanismo muito eficiente, a racionalização. Atribuímos nobreza a decisões que tomamos com base no medo. E se você não estiver atento, pode passar anos acreditando que é livre, quando na verdade apenas reprimiu uma necessidade legítima, o desejo de vínculo. O desapego verdadeiro não nega o afeto. Ele o organiza. Ele o compreende. Mas não o anula. Há algo que precisamos admitir sem medo. Às vezes, quem não te valorizou não o fez porque você não valia, mas porque simplesmente não sabia como fazê-lo. E isso não te torna mais especial, nem justifica o comportamento da outra pessoa, mas pode-te ajudar a perceber que o outro também está imerso em suas próprias limitações. Esse olhar não é indulgência, é realismo. Passamos a vida esperando que o outro nos ofereça aquilo que nunca desenvolveu dentro de si. Que nos ouça, mesmo que nunca tenha se escutado. Que cuide de nós, mesmo que nunca tenha aprendido a cuidar de si. E quem nos ensinou a parar de esperar isso? Quem nos ensinou a discernir entre necessidade genuína e fantasia projetada? Grande parte da dor que surge após o fim de uma relação não vem da perda da pessoa em si, mas da quebra da história que construímos em torno dela. Sofremos pela perda do que projetamos, do que imaginamos, do que esperávamos. E aí está um dos maiores desafios cognitivos: reajustar essa narrativa sem demonizá-la, sem desprezar o passado. Porque, embora deixar ir seja muitas vezes necessário, também pode nos levar a negar que um dia fomos vulneráveis, esperançosos, abertos. E essa negação, longe de nos fortalecer, nos endurece. O importante não é apenas que você tenha soltado. O importante é o que você fez com o espaço que ficou. Você o preencheu com ruído, com novas relações imediatas, com discursos que repete para si mesmo sem acreditar de verdade. Ou permitiu o silêncio incômodo de estar consigo mesmo. A mente teme esse silêncio porque é nele que emergem as verdades que não se dissolvem com frases motivacionais. Mas esse silêncio, se você o atravessar, se transforma em compreensão. Não em algo que se explique com facilidade, mas em algo que muda a sua forma de se relacionar. Talvez você ainda esteja esperando acordar um dia e perceber que a dor sumiu, que a lembrança daquela pessoa já não incomoda, que as perguntas tenham desaparecido. Mas a psique não se resolve num único ato. É um processo gradual, inconsciente. Muitas vezes, não sabemos que estamos nos curando até que alguém nos diga. Até que reagimos de forma diferente numa situação parecida. A cura não é épica, é sutil. E só pode acontecer se pararmos de forçá-la como se fosse uma meta externa. Você não pode pressionar sua alma a se reparar. Pode acompanhá-la, sim, mas não exigir um prazo. Além disso, devemos ter cuidado com as ideias de autossuficiência que circulam como verdades absolutas. O ser humano não é um monge em uma caverna. Somos feitos para o vínculo, para o contato, para o cuidado mútuo. A solução nem sempre é soltar. Às vezes é compreender. Às vezes é transformar o vínculo sem destruí-lo. Às vezes é saber comunicar o que precisamos sem esperar que o outro adivinhe. E se isso não funcionar, então sim, o afastamento pode ser necessário. Mas nem tudo o que nos incomoda precisa ser eliminado. Parte do amadurecimento é aprender a estar no conflito sem fugir dele.
Muitas pessoas usam a distância como escudo, como uma forma de não lidar com a frustração, como uma maneira de evitar a rejeição. Mas evitar a rejeição não te imuniza. Apenas adia o momento em que terá que encarar sua própria sensação de insuficiência. O que dói não é que o outro não tenha-te valorizado. O que dói é que você tenha vinculado o seu valor à visão que ele tinha de você. E isso é o que precisa ser revisto. Não o outro, mas a crença à qual você deu poder sobre sua identidade. Porque enquanto continuar buscando nos outros a validação da sua existência, estará exposto ao vai-vem das emoções, dos limites e das feridas deles. Soltar não é o fim. É um ponto intermediário. Um espaço aberto que pode se transformar em isolamento ou em reflexão. A escolha é sua. Se transformar essa experiência em uma fuga, perderá a oportunidade de se conhecer além do vínculo. Mas se usar esse espaço para entender como você se conecta, a partir de quais feridas, de quais expectativas, então soltar terá sido um passo em direção a uma liberdade mais profunda. Não a liberdade de estar só, mas a liberdade de escolher com consciência e não com medo ou hábito. Lembre-se disso. Não é sua obrigação estar sempre bem. Você não está falhando se ainda dói. Não está regredindo se ainda pensa naquela pessoa. Você está processando. Está se adaptando a uma nova narrativa interna. E isso é um ato de coragem. Porque o maior valor não está em soltar sem sentir, mas em sentir tudo e, mesmo assim, continuar caminhando. Talvez agora você se pergunte quanto tempo mais vai durar esse processo. Quanto tempo ainda precisa passar até que a ausência do outro deixe de te marcar, até que a imagem de quem não te valorizou perca o poder sobre as suas emoções? Mas essa pergunta, embora legítima, está carregada de ansiedade. Porque, no fundo, não buscamos exatamente a cura, buscamos parar de sentir dor. Queremos uma solução, não uma compreensão. E é aí que o pensamento se transforma em armadilha. Porque o emocional não responde ao tempo cronológico, mas sim à qualidade da atenção que damos a ele. Você pode passar anos sem ter realmente sentido o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, um único instante de consciência pode iniciar uma transformação duradoura. O erro mais comum é nos exigirmos que não sintamos. Dizemos a nós mesmos frases como: já era para eu estar bem, não faz sentido ainda doer, era uma relação tóxica. Mas a mente não funciona com argumentos racionais quando as emoções estão em jogo. Nossa biologia é programada para conservar a memória emocional, mesmo acima da lógica. E por isso, você pode continuar sonhando com alguém que já não faz parte da sua vida, ou ouvir a voz dessa pessoa dentro de si nos momentos de dúvida. Isso não significa que você não evoluiu. Significa que o vínculo foi real, que deixou marca. E essa marca não se apaga, se integra. Integrar significa aceitar que você foi ferido, mas também que foi participante. Que você escolheu ficar onde não era valorizado, não por ignorância, mas porque naquele momento acreditava que não havia alternativa. Ou que aquele sofrimento valia a pena. E isso, mesmo que hoje você julgue, merece sua compreensão. Você não estava errado, você estava aprendendo. E essa diferença é vital. Porque se você se condena pelas decisões passadas, está repetindo o mesmo padrão de julgamento que talvez tenha vivido naquela relação. A verdadeira saída não é o castigo, é o entendimento. Talvez seja difícil olhar para trás sem sentir vergonha. Talvez você ainda pense que perdeu tempo, que se doou demais. Mas a verdade é que não há tempo perdido quando se trata de se conhecer. A dor não é prova de fracasso, é sinal de transformação. É um alerta que diz: algo importante aconteceu aqui. Aqui suas crenças mais profundas foram ativadas. Aqui se revelaram necessidades que não estavam sendo atendidas. E se você tiver coragem de escutá-las, sem abafá-las com frases feitas, começará a enxergar o padrão. O roteiro interno que te leva, uma e outra vez, às mesmas experiências. Muitas vezes não queremos soltar quem não nos valorizou porque essa pessoa não representa apenas o presente, mas também o passado não resolvido. Nos apegamos ao que nos machuca porque, no fundo, estamos tentando consertar feridas antigas. E esperamos que dessa vez seja diferente. Que dessa vez nos vejam. Que dessa vez nos escolham. Mas ninguém pode reescrever sua história por você. Ninguém pode te dar o que você mesmo ainda não se permitiu receber. E enquanto você continuar esperando redenção no outro, estará adiando sua própria maturidade emocional. A verdadeira cura acontece quando você pode dizer: isso doeu, mas já não preciso que alguém repare isso. Não porque não tenha importância, mas porque você assumiu o poder de olhar para isso com outros olhos. E isso não significa esquecer,
significa lembrar sem reviver. Lembrar com compreensão, não com ferida. Com a distância que vem do crescimento. Porque amadurecer psicologicamente não é se endurecer, é se tornar mais consciente daquilo que se precisa e do que já não se está disposto a tolerar. Alguém pode te perguntar: você faria tudo de novo igual? E você, com essa nova clareza, poderá responder: sim, porque era o que eu sabia naquela época. Mas agora eu sei algo diferente. E esse saber diferente não é intelectual, é vivencial. Está no seu corpo, no seu olhar, nas suas pausas. Está na forma como você já não se apressa a se entregar, em como valoriza a própria presença. Em como é capaz de permanecer consigo mesmo, mesmo quando a saudade aperta. Isso é crescer. Não é chegar a um lugar, é sustentar-se com mais lucidez no caminho. Deixar de idealizar não é deixar de amar. É amar com os pés no chão. Amar sem abrir mão da própria dignidade. E também aceitar que nem todos os vínculos estão destinados a florescer. Que às vezes, o mais saudável que se pode fazer é reconhecer que não há reciprocidade, e que isso não torna o outro ruim, nem você ingênuo. Apenas estão em tempos diferentes, com recursos diferentes. E continuar esperando que coincidam é uma forma de prolongar o próprio vazio. Por isso, te convido mais uma vez. Olha para a dor não como algo a ser superado, mas como algo a ser compreendido. Você não precisa de mais força, precisa de mais compaixão por si mesmo. Porque força sem compaixão vira rigidez. E o que mais cura é o espaço em que você se permite ser, mesmo quebrado, mesmo incompleto, mesmo em processo. Você não é menos por ter precisado de alguém que não soube te dar o que você esperava. Você é humano. E se conseguir ver isso com honestidade, já está mais perto de si mesmo do que nunca. Chegado a este ponto, talvez você tenha começado a perceber que o verdadeiro conflito não é com o outro, mas consigo mesmo. Não é a falta de amor do outro que mais dói, mas sim a forma como você interpretou essa falta. Porque, em algum lugar dentro de você, uma parte vulnerável concluiu que, se não te valorizam, então você não tem valor. E esse pensamento, repetido de forma automática e silenciosa, se torna uma verdade emocional que sabota todo esforço de recuperação. É assim que funciona o pensamento distorcido. Ele não precisa de argumentos, apenas de repetição. E quanto mais íntimo é o vínculo que te fere, mais enraizada essa ideia fica na sua estrutura cognitiva. Não basta dizer eu sei que tenho valor. Se, internamente, uma voz antiga e primitiva continua dizendo o contrário, não haverá progresso. Por isso, a verdadeira tarefa não é soltar o outro, mas desmontar as crenças que foram ativadas ao viver essa relação. Porque os relacionamentos não nos inventam, eles nos revelam. E nessa revelação pode haver beleza, mas também dor. Dor por aquilo que não sabíamos que ainda carregávamos. Dor pelas carências que achávamos já resolvidas. Mas esse encontro não é fracasso, é oportunidade. O que vem à tona é justamente o que agora pode começar a ser curado com clareza. Muitos confundem cura com a ausência de emoções intensas. Mas curar-se não é deixar de sentir. É aprender a responder de outra forma ao que você sente. É perceber que a dor não te define. Que a angústia não tem a última palavra. Que o medo da solidão não é um sinal de que você precisa correr atrás de companhia, mas sim de que há um vínculo interno que ainda precisa ser fortalecido. E esse vínculo com você mesmo se constrói com presença, com escuta, com pequenos atos cotidianos de coerência. Não com grandes decisões impulsivas. Nesse processo, é comum ter recaídas. Voltar a pensar no que poderia ter sido. Reler mensagens antigas. Idealizar momentos específicos. Mas essas recaídas não são fraquezas, são revisões emocionais. A mente volta lá porque ainda há algo que não foi totalmente compreendido. Não lute contra isso. Observe. Pergunte a si mesmo: que parte de mim ainda espera uma resposta? Que parte ainda precisa ser validada? E então, em vez de buscar isso fora, ofereça a você mesmo essa validação. Pouco a pouco. Sem drama. Com paciência. É tentador culpar o outro. Torná-lo responsável por toda a dor. E talvez sim, o outro tenha agido de forma tóxica, irresponsável, imatura. Mas se você ficar apenas nessa narrativa, corre o risco de não assumir sua parte. A forma como ignorou sinais, como silenciou suas necessidades, como confundiu intensidade com amor. Isso não é julgamento. É um convite para revisar o modelo afetivo que você carrega. Porque muitas vezes não repetimos relações por acaso, mas por lealdade a uma ideia inconsciente do que é amar. E se não a atualizarmos,
Passaremos a vida presos no mesmo ciclo com rostos diferentes. Aprender a se relacionar de forma saudável exige uma reconstrução interna. E essa reconstrução não é instantânea. Requer tempo, desapego, observação e, acima de tudo, a vontade de mudar os pensamentos automáticos que alimentam sua velha narrativa. Cada vez que você pensa "eu não sou suficiente", está fortalecendo um caminho neural que reforça sua insegurança. Mas se você identificar esse pensamento, questioná-lo e substituí-lo por uma avaliação mais realista, então está transformando sua mente na raiz. E isso, mesmo que não seja visível de imediato, tem um impacto profundo e duradouro. Outro erro comum é acreditar que o amor próprio é sempre agradável. Que, se você está se curando, deveria se sentir mais forte, mais estável, mais positivo. Mas o amor próprio também é desconfortável. Porque exige colocar limites. Dizer não onde antes você dizia sim. Tolerar o incomodo de frustrar expectativas alheias. Encarar a culpa de se priorizar em um ambiente que te ensinou a desaparecer para ser aceito. Isso não é fácil, mas é necessário. Porque, sem esse passo, todo cuidado consigo vira curativo, não raiz. Também não espere compreensão imediata do entorno. Muitos não saberão o que dizer. Alguns vão minimizar seu processo. Outros, até, vão te fazer duvidar da sua escolha de soltar. Mas isso não deve te parar. Porque sua vida não é definida pela aprovação de quem não conhece sua história interna. À medida que você se conhece mais, você se torna emocionalmente mais autónomo. E isso não te torna frio nem egoísta, te torna livre. Capaz de decidir a partir da sua verdade, não da pressão externa. Assim, passo a passo, aquilo que antes parecia uma ferida aberta se transforma em uma lembrança que já não dói do mesmo jeito. Que já não te comanda. Que você pode olhar sem se perder. E isso, mesmo que os outros não vejam, é uma vitória profunda. Uma prova de que você aprendeu a viver consigo mesmo sem se render ao passado. Que pode lembrar sem repetir. Que pode amar sem se abandonar. Porque soltar não foi o fim, foi o início do diálogo mais honesto que você já teve com você. Depois dessa jornada, em que você caminhou entre a profundidade da alma e a complexidade da mente, algo fica claro. Deixar quem não te valoriza não é apenas uma escolha. É um processo psicológico, emocional e espiritual que transforma todo o seu ser. Pelo olhar arquetípico de Jung, você aprendeu que cada perda pode ser uma porta para a sua individuação, uma forma de voltar para si mais desperto, mais íntegro. Pela honestidade crua de Beck, você entendeu que esse mesmo processo também está cheio de contradições, recaídas e verdades incômodas que precisam ser reconhecidas sem idealizações. Ambas as vozes, diferentes e complementares, mostraram o que acontece quando a alma para de se calar e a mente para de se enganar. Se algo aqui tocou você, se alguma palavra ressoou como se falasse diretamente contigo, é porque chegou o momento de olhar para dentro e se reconstruir a partir da verdade. E se você quer mais conteúdos assim, que não te ofereçam promessas vazias, mas profundidade, reflexão e ferramentas reais para o seu caminho interior, então inscreva-se agora mesmo. Não há de. Faça isso por você. Faça isso por aquela parte sua que já está cansada de fingir que está tudo bem. Ative o sininho, porque esse canal não quer te entreter. Quer te acompanhar no seu processo mais verdadeiro. Nos vemos no próximo vídeo.